Bom dia, eu sou Inara Versiani, repórter do jornal O Espeto, e hoje eu estou aqui com o padre Darcy Fernandes, na Folhinha de Mariana, que já existe há 153 anos. Bom dia, padre Darcy. Bom dia, Inara, bom dia, amigos. É com muita alegria que recebemos vocês para falarmos um pouco sobre esta folhinha. Perfeito. Você pode nos contar um pouco sobre a história da Folhinha? Quais são as curiosidades, os pontos importantes que o senhor gostaria de destacar? Eu gostaria de dizer, a todos que a Folhinha de Mariana ela surgiu em 1870, portanto, há bastante tempo, na época do arcebispo Dom Silvério. E é importante ressaltar também que desde 1830 já havia aqui no Bispado de Mariana um calendário que se chamava de reza e de orações do Bispado de Mariana. Então aí apareceu este outro em 1870 e justamente foi um pensamento na época que o bispo encontrou para que pudesse ter um calendário aqui em Minas, que é um estado religioso e na época com essa presença marcante também da igreja, para ser um calendário sucedâneo aos outros calendários que já estavam existindo, vindo da Europa, que, considerado o bispo, não eram muito assim adequados, não eram tanto licenciosos. Então, um calendário mais cultural e também que pudesse trazer algumas orientações para o público. Qual é a importância do reconhecimento recente da Folhinha como patrimônio imaterial? Olha, a importância para nós é fundamental, porque isso ressalta não só que a Folhinha ela produziu cultura, a ponto então de ser considerada este patrimônio imaterial, e isso nos garante também uma certeza de que a Folhinha ela continuará existindo, porque sendo cultura de um povo, nós sabemos que sendo este bem imaterial assim considerado, aqui os nossos responsáveis, sobretudo os setores de cultura, não irão deixar com que ela um dia deixe de existir. Então, eu gosto sempre de dizer, a Folhinha ela produz cultura e a cultura, sobretudo aqui em Mariana, em nossa região, ela está indissociável desta Folhinha que marca a história, a família aí de muitas gerações. Como foi o processo de reconhecimento da Folhinha? Olha, foi um processo longo, mas ao mesmo tempo um processo muito saudável, porque a Folhinha ela já é conhecida de todos. Então, foi mesmo assim considerada importante. Então foi mais a montagem mesmo de todo o processo, e nisso nós contamos muito com o CONPAT, o Conselho do Patrimônio aqui de Mariana, com a Secretaria de Cultura e sobretudo com uma pessoa que a gente gosta de ressaltar, que se chama Lélio, que foi fundamental para ajudar na montagem deste processo. Mas podemos dizer que foi apenas uma constatação de uma cultura que já existe e que agora é reconhecida, E a nossa vontade é assim, que ela já é um patrimônio imaterial da cultura de Mariana, mas que em breve ela se tornará também assim estadual. Inclusive já há algum pedido para ser uma cultura do estado e quem sabe também do nosso país, O senhor falou um pouco de montagem, poderia falar um pouco sobre como a Folhinha é feita? Olha, a Folhinha de Mariana, ela tem todo um processo artesanal, e a gente tenta, na medida do possível, hoje também manter isso, Então, sobretudo para a questão dos cálculos e das previsões, então existe um livro antiquíssimo que se chama Lunário Perpétuo. Inclusive, dizem que há somente 2 exemplares dele, um aqui no Brasil, na Arquidiocese de Mariana, de propriedade da Arquidiocese, e o outro em Portugal. Ali, ele traz como é que a gente pode calcular, de acordo com as lunações,
Vale até a pena depois pesquisar sobre o lunário perpétuo. Quem está aí nos assistindo, olhar, às vezes até na internet vai ter algumas orientações, que é este lunário, e ali traz, de acordo com as lunações, porque, segundo este lunário, de 19 em 19 anos, os fenômenos meteorológicos, eles se repetem com poucas variações. Então, tem todo um sistema de cálculo que a pessoa que faz esse cálculo, então, já está por dentro para não ter, assim, nenhum erro, né? E com base nesses cálculos, o histórico da folhinha é somente de acertos? Olha, a folhinha, às vezes, há alguns momentos que erram. Mas aí a gente chega a dizer, até na brincadeira, que não é a folhinha que está errando, mas é um pouco até mesmo o ser humano que altera a questão da natureza. Então, quando a folhinha erra, às vezes, e quer ser também uma admoestação para que nós preservemos mais a natureza, porque a folhinha baseada nesse lunário perpétuo é fruto de uma observação, né, desde os gregos, depois aqui também no Brasil colonial. Então, sabemos que a natureza ela é cíclica. Então, se há uma interferência nela, às vezes pode assim atrapalhar um pouco a previsão. Mas o pessoal costuma dizer, quando erra, não é a folhinha que erra, né? É a natureza, e ela não erra, mas que erra é o ser humano que agride assim a natureza. Como o cidadão marianense pode adquirir a folhinha? Olha, a folhinha de Mariana, ela pode ser adquirida diretamente aqui na editora Dom Viçoso, que é a editora da folhinha de Mariana. Aliás, essa editora ela surgiu para produzir, né, esta folhinha, e a pessoa pode ligar aqui para o número, né, temos da editora, o 3557 1233, ou também pelo site que nós vamos passar, que você vai estar vendo aí, o site aqui da editora, e aí pode entrar em contato com as pessoas, ou talvez com o comércio também. Há muitos comércios aqui na região que fazem a folhinha e dá de brinde para as pessoas. Aí podem perguntar, mas aqui o endereço da editora é a Rua Dom Viçoso, número 131, em Mariana. E nós vamos também disponibilizar, se você entrar aí no site da editora Dom Viçoso, terá como perceber como que há essa compra, essa aquisição. Qual é o sentimento do pessoal aqui da Gráfica Dom Viçoso em saber que consegue manter a folhinha como uma referência de cultura popular, de sabedoria popular por tanto tempo? Olha, é um sentimento de muita gratidão e, ao mesmo tempo, de enorme responsabilidade, porque em meio a um mundo hoje tão tecnológico, a gente demonstrar que a cultura, né, que vem não por meios da tecnologia, sobretudo essa previsão de tempo, mas uma previsão por meio da sabedoria popular, isso nos dá assim uma grande alegria, um grande entusiasmo para seguir adiante, né? Espero que essa cultura assim aqui da nossa região possa ser mantida, né? É interessante, eu estou me lembrando, porque não falar que a folhinha ela produz cultura. Se você observar, há muitas pessoas em nossa região que têm o nome por causa de alguns santo, porque na folhinha traz também, cada dia do ano é um dia de um santo. Então a pessoa às vezes olha ali, é dia de São Jerônimo, então coloca o nome daquele menino de São Jerônimo. E depois há uma curiosidade também, algumas famílias aqui em nossa região, a folhinha influenciou até no sobrenome da família. Por exemplo, a família Marte. Talvez é porque alguém nasceu no dia de São Sebastião, bispo e mártir da igreja. Então, às vezes a pessoa deu um outro nome, por exemplo, Antônio Marte. Aí, depois o sobrenome da família passou a se chamar Marte. Então, assim, ela
está, de fato, mesclada na cultura, né? E é muito importante mesmo. Vale até a pena, às vezes, a gente perguntar, dependendo, encontra com alguém que se chama José. Você pode ter certeza, talvez, é porque ele nasceu no dia de São José e que as famílias olharam. Depois veio, né, outros modos, tem até livros hoje para olhar a questão de nomes, mas está voltando novamente a colocar, né, esses nomes também, que trazem aqui na folhinha dedicada a um santo. O senhor pode explicar o motivo do zodíaco na folhinha de Mariana? Então, Inara, essa pergunta é muito importante, porque há pessoas que às vezes nos perguntam assim, por que o horóscopo na folhinha de Mariana, né? Sendo uma folhinha de tradição cristã. Aqui eu gostaria de ressaltar que não é o horóscopo, como muitos pensam, mas é o zodíaco, como você muito bem disse, né? A presença das constelações do zodíaco, como identificação dos meses do ano, é costume que remonta à antiguidade. E é fato, as constelações, elas existem. Agora, o horóscopo, então, seria você dar um significado mágico à questão das constelações. Aqui nós queremos dizer, e o significado é isso, que para cada mês, né, regido aí por uma constelação, então, no sentido cristão, seria assim, por exemplo, o mês de janeiro, né, que é Aquário, consiste nas águas do batismo, nas quais Jesus mergulha os judeus e pagãos, por eles salvos, representados pelos 2 peixes, que aí é o mês de fevereiro. O carneiro, março, e o touro, abril, eram oferecidos em sacrifício no Antigo Testamento e recordam o sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus. Os gêmeos, maio, simbolizam os 2 testamentos da Bíblia. Câncer, junho, designa a concentração dos 7 pecados capitais que cada cristão deverá vencer. Fortalecido pelo poder de Cristo ressuscitado, retratado como leão, é o mês de julho. A Virgem, agosto, precede a balança, setembro, porque Maria Santíssima gerou o Filho de Deus, aquele restabelece a verdadeira justiça e vence definitivamente o mal, representado pelo escorpião, que em outubro, com as suas tentações simbolizadas nas frechas do Sagitário, que é novembro, e os seus ataques figurados nas astúcias do Capricórnio, que é então dezembro. Então, é este novo rebatizar, uma cristianização também aí dessas crenças, desses símbolos. E se a gente observar então bem a folhinha, para cada símbolo que às vezes é considerado aí pagão, dedicado a um mês, nós temos 30 dias, cada um dedicado ao santo, mostrando então que o cristianismo ele foi além e é vitorioso nesse sentido, até mesmo dessa vitória, né, contra tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que pode nos trazer prejuízo. Nós temos os intercessores que vão interceder e pedir a Deus a proteção e para todos. Você gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação a mais? Olha, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a você, ao nosso amigo que está aqui também, e também a todo o pessoal do Jornal Espeto, por essa oportunidade de estarmos falando sobre a folhinha, porque falar sobre a folhinha é falar sobre a cultura. E eu gostaria também de parabenizar a todos aqueles que usam desta folhinha, porque ajuda a preservação também de uma sabedoria que precisa ser passada também para as novas gerações. Então, eu desejo também a todos, geralmente quem usa muito esta folhinha, às vezes são os agricultores, pessoas envolvidas também nesse trabalho rural, e eu desejo a todos, então, um bom trabalho e com as bênçãos de Deus. E estamos aí para a gente, em sintonia também com todos os órgãos competentes, fazer com que essa folhinha viva por muitos e muitos anos, ela continue sendo cultura e produzindo cultura em nosso meio. Muito obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Inara Versiani, do jornal O Espeto.